Olha quem já tá pronto. E aí, querendo finalizar o seu cachorrinho? Essa aqui é a terceira aula sobre ele. Eu já finalizei aqui o meu e nessa aula eu vou te mostrar como fechar aqui o corpinho, deixar ele redondinho, nessa pose aqui do apoio das quatro patas e subir o pescocinho. Então vamos lá? Finalizei de subir as 30 carreiras aqui do corpinho do cachorro. Então a base tá aqui, a base da nossa barriguinha, subi as 30 carreiras aqui, dando a volta em toda a base e o corpo ficou assim. Vamos ver aqui as medidas, porque se você estiver fazendo com outra linha que não seja a Anne, você vai se basear nas medidas, tá? E não na quantidade de carreiras ou pontos, porque dependendo da gramatura da sua linha pode dar diferença. Então aqui, contando da minha base até o topo, tem 10 centímetros e meio. Ele tá mais ou menos aqui de comprimento com uns 40 centímetros. A hora que colocar a manta, ele vai ficar com uns 40 centímetros. Mais ou menos. Bom, agora a próxima etapa é começar a fechar esse corpinho aqui na parte de cima pra gente montar o pescocinho e subir a cabeça. Então, essa próxima carreira, aqui eu fiz uma marcação lá no começo. No vídeo anterior eu mostrei a marcação, porque era onde eu ia me basear para saber o início e final das carreiras, porque essa etapa aqui a gente tá trabalhando em espiral. Então, essa próxima carreira, eu vou fazer uma diminuição a cada 10 pontos. Então, você vai executar a seguinte contagem. Vou fazer aqui o primeiro ponto da carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma diminuição. Então, vou lá, pego um ponto, pego o segundo, deixo os dois na agulha, laço a linha e puxo, faço ponto baixo normalmente. E assim eu vou executar por toda essa carreira. Pro meu trabalho entender que ele precisa começar a fechar. E aí, depois de executar dessa carreira com uma diminuição a cada 10 pontos, depois de executada essa sequência, até chegar na minha marcação de novo, eu vou fazer uma marcação indicando onde será o pescoço. Então, vou terminar aqui e já volto. Finalizando aqui a minha primeira carreira de diminuição, ela não vai dar muita diferença no trabalho, tá? Mas é só pra gente já começar a diminuir os pontos para o nosso trabalho começar a fechar de fato. Então, aqui eu coloquei um pouco de manta nas patinhas, porque a gente vai fazer umas marcações aqui e eu preciso que você visualize bem onde está o desenho dessas patinhas. Agora a gente vai fazer a divisão do corpinho pro pescoço. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu tô me baseando num cachorro real, e como ele tem o corpinho mais alongado, então o pescoço, do pescoço pro rabinho tem aí uma grande distância. Para fazer essa divisão do pescocinho pro resto do corpo, eu vou me basear aqui no início da patinha aqui, tá? Então eu tenho aqui o início da pata, aqui embaixo, eu vou seguir. Se você quiser, pode fazer com o auxílio de uma régua. Eu vou seguir aqui na emenda da patinha pra barriguinha aqui que nós fizemos lá no primeiro vídeo. Eu vou seguir aqui até o ponto. Vou segurar. Vou deixar o trabalho meio que paralelo aqui. Vou pegar um alfinetezinho
Nesse caso aqui, o melhor é um alfinete desses de fralda que você consegue fechar, tá? Mas se você não tiver, pode ser esses alfinetes de silicone, não tem problema. E aí eu vou pegar aqui o pontinho que eu encontrei lá com a régua, vou colocar no alfinete, vou pro ponto paralelo a ele, aqui do outro lado, vou colocar no alfinete também e vou fechar. Fazendo esse desenho aqui. Vou dar uma olhadinha aqui do outro lado para ver se realmente essa marcação que eu fiz aqui do outro lado está paralelo e está no início aqui. Tá assim. Tá a mesma distância, a mesma marcação. E aqui eu tenho o desenho do meu pescoço. O que vai acontecer agora? Depois que eu fiz essa marcação, eu vou retomar aqui o meu trabalho na carreira. Eu vou continuar fazendo a mesma quantidade de pontos entre uma diminuição e outra, ou seja, eu vou contar 10 pontos baixos, uma diminuição, na volta aqui do corpinho. E a diferença vai ser a hora que eu chegar nessa marcação aqui, porque eu dividi o trabalho, né? Essa parte aqui do pescoço e essa parte aqui do corpo. A partir de agora, a etapa a ser realizada vai ser esse corpinho aqui. O pescoço eu vou meio que deixar reservado por enquanto. Então, eu vou dar a volta aqui até chegar lá naquela minha marcação. Eu venho e faço a contagem de pontos igualmente. 1, 10 e uma diminuição. Chegando aqui na marcação que eu fiz com o alfinete, aqui. E agora o que vai acontecer? Eu não vou continuar a carreira pra cá. Eu vou pegar aqui no pontinho do alfinete, vou introduzir a agulha. Vou lá do outro lado, onde está o alfinete também, fazendo a marcação, vou introduzir a agulha, vou laçar a linha, vou puxar pelos 2 pontos e fazer o ponto baixo normalmente. Pronto. Uni essa parte do trabalho. E aí, agora, de fato, o corpinho tá dividido entre o pescocinho, a parte que a gente vai subir o pescoço depois, e o corpo que a gente vai continuar fazendo as diminuições pra fechar. Aqui, eu até poderia fazer uma carreira de correntinhas de um lado, passar pro outro e unir. Mas eu quero que ele faça uma covinha aqui no corpinho, né? Como se fosse a marcação das costelas no corpo do cachorro. Então, aqui tem a marcação também. Esse alfinete vai me ajudar nisso, de fazer aquela covinha, aquela marcação, aquela ondinha. Tudo bem que o nosso cachorro, ele não tá muito realista, mas isso ajuda um pouquinho na hora do desenho. Então, eu vou continuar aqui agora, normalmente, fazendo a minha carreira com uma diminuição a cada 10 pontos até chegar na minha marcação do início da carreira. Última diminuição aqui dessa carreira, segundo a minha marcação aqui. E o aspecto do cachorro tá ficando assim. Então, eu já tenho a divisão aqui, ela já está fechadinha aqui. E aqui o corpinho, que eu comecei a fazer as diminuições, as carreiras de diminuições. Agora, a cada carreira, eu vou diminuir o espaçamento entre uma diminuição e outra. Essa diminuição será gradativa. Então, se essa aqui eu fiz a cada 10 pontos uma diminuição, essa próxima eu vou fazer a cada 9. E eu vou sempre fazer essa contagem por 2 carreiras. Então, a próxima é a cada 9, depois a cada 9, de novo faço uma diminuição. Aí a outra eu vou fazer a cada 8, repito, a cada 8 e assim por diante. Eu vou deixar essa descrição da quantidade de pontos aqui na legenda do vídeo e tá aparecendo na tela para você também a quantidade de pontos que tem que ter entre uma diminuição e outra a cada carreira.
Vou continuar aqui o trabalho e a hora que eu estiver finalizando eu volto para mostrar. Uma coisa importante, se você quiser, pode colocar a manta aqui nas patinhas agora, porque conforme a gente for fechando o trabalho, depois vai ficar um pouco complicado colocar a manta aqui e modelar ela para que ela fique preenchida direitinho. Então aproveita agora que tem um espaçamento legal, que a gente não vai mais mexer na quantidade de pontos aqui, então a manta não vai atrapalhar você na confecção. Coloca a manta nas patinhas para deixar ela bem preenchida, bem bonitinha, porque depois a gente se preocupa só em preencher esse corpo aqui. Finalizei as carreiras de diminuições aqui do cachorro, foram 20 carreiras até chegar nesse ponto aqui, e esse aqui é o aspecto dele. Então a gente tem aqui o buraquinho para a gente subir o pescoço e encaixar a cabeça, e aqui é o corpinho, ele vai ficar assim. Essa finalização aqui nós vamos fazer na costura, porque fica mais fácil do que fazer com a agulha de crochê. Então eu venho aqui, arremato essa linha, não precisa deixar um tanto muito de sobra, porque a gente não vai costurar nada, é só finalizar mesmo. Então vem aqui, com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, a gente pega a peça e nós vamos fazer uma costura aqui zigue-zague. É a mesma finalização que a gente faz no fuxico, por exemplo. Então a gente coloca aqui, introduz a agulha pela frente aqui e depois de trás para frente. Aí vai pegando ponto por ponto até fechar essa sobrinha aqui. Dá uma puxada, ainda faltam uns pontos aqui. Passou por tudo, puxou, o trabalho automaticamente fecha, fica com uma costura bacana, um acabamento legal. E aí a gente dá aquele nozinho de arremate e passa a linha aqui pra trás, pra ela ficar escondida junto com a manta. E uma parte do corpo está finalizada. Ainda não coloquei a manta, porque eu vou finalizar aqui. Agora nós vamos subir o pescocinho, umas 4 carreiras aqui, nós vamos executar algumas diminuições e essa parte do corpo tá fechada. Para finalizar o pescoço, nós vamos fazer a seguinte marcação aqui. A gente vai dobrar, o pescocinho tá aqui, a gente vai dobrar ele assim, no meio, dessa forma aqui. E aí, a gente pega os marcadores e faz uma marcação aqui. E outra aqui deste lado. Dessa forma. O que nós vamos fazer agora? Essa parte aqui da frente, que é a parte do peito aqui do cachorro, eu não vou executar diminuições nessa parte aqui da frente. Todas as diminuições ficarão nessa parte aqui de trás. E essas marcações aqui são o meu limite. Então eu vou fazer as diminuições entre uma marcação e outra nessa parte aqui de trás. Então eu vou introduzir aqui a agulha com a linha já em qualquer ponto. Faço ponto baixo aqui, prendendo a linha no trabalho, e vou executar aqui os pontos nessa parte da frente, ponto a ponto. Cheguei aqui na minha marcação e eu vou fazer a seguinte contagem: 1 ponto baixo, 2, 3, 4, 5, uma diminuição. E assim eu vou proceder por todo esse meinho aqui entre uma marcação e outra. Então eu conto 5 pontos baixos, uma diminuição. 1, 2,
3. Passei aqui da minha marcação, da minha segunda marcação, então, nesse ponto aqui, que é a parte da frente, não vou executar nenhuma diminuição. Eu continuo a quantidade de pontos aqui, ponto a ponto. Cheguei aqui no meu último ponto, encontrei com o primeiro executado, vou fechar com um ponto baixíssimo e vou fazer uma marcação aqui só para me dizer onde é o início e o final das carreiras, porque a partir de agora eu vou trabalhar em espiral. Continuo executando os pontos baixos aqui normalmente, até passar por aquela marcação que indica onde começam as diminuições, essa aqui. Cheguei aqui, agora eu vou contar 4. 1, 2, 3, 4. Uma diminuição. Então, aqui no pescoço, as minhas diminuições também serão gradativas. E eu vou diminuindo o espaçamento entre uma e outra conforme eu vou subindo as carreiras. Então, já fiz mais uma aqui, vou contar mais 4 pontos e vou executar a próxima. Cheguei aqui na marcação de novo, indicando que as minhas diminuições se encerram nessa carreira aqui. Então, vou continuar nesse espaço aqui da frente, sem executar nenhuma diminuição ou aumento, só fazendo ponto a ponto. Finalizei aqui a carreira e essa quantidade de diminuições que a gente fez já fechou, já deu uma estrutura legal pro meu pescoço, então eu não vou executar mais nenhuma diminuição aqui. Posso tirar essas marcações, não vou precisar mais delas. E agora eu vou subir mais 3 carreiras aqui, sem executar nem aumentos nem diminuições. Simplesmente fazendo ponto a ponto, que é para deixar esse pescoço bem estruturadinho pra gente colocar a cabecinha aqui. Finalizando aqui a minha carreira. Então, vamos recapitular aqui o que eu fiz. Nós fizemos aqui 2 carreiras com diminuições só na parte de trás aqui do pescocinho, para diminuir um pouco esse espaço. Depois eu subi mais 3 carreiras sem aumentos ou diminuições. Então, aqui pro pescoço foram 5 carreiras. Lembrando que eu vou deixar a quantidade de pontos, diminuições e aumentos e toda a proporção na descrição aqui do vídeo. Então, se você quiser acompanhar pela descrição, fica até mais fácil. Feito isso, nós vamos encerrar aqui o pescoço. Eu não vou fazer mais carreiras. Vou fazer aqui o arremate e vou cortar a linha. Não precisa deixar muita linha, porque nós vamos usar para a costura da cabeça a linha da própria cabecinha depois de confeccionada, tá? Então, essa linha aqui a gente arremata aqui e a gente esconde ela aqui no corpinho. Chegou a hora de colocarmos a manta nesse corpo aqui, e depois de colocar a manta, a gente reserva essa parte e nós vamos trabalhar na cabeça do nosso bichinho. Eu vou usar aqui a manta siliconada para preencher. Então, a gente aqui pelo espaço vai preenchendo e vai modelando o nosso bichinho aqui. Então, vai preenchendo, colocando a manta. Depois que você preencher todo o corpinho do cachorro com a manta, é provável que a sua patinha ela abra dessa forma aqui e não fique fixa como a gente quer, para ele fazer o 4 apoio aqui do bichinho. Então, a gente vai fazer um truque aqui na costura. Eu vou pegar a patinha, vou posicionar aqui junto ao corpo, ver mais ou menos a altura que ela encosta no corpinho, dessa forma.
e vou dar uns pontinhos aqui. Nada de especial no pontinho. Eu vou só prender a patinha no corpo, de forma que ela fique fixa e não abra, fazendo com que o cachorro escorregue e não fique em pé na posição dos 4 apoios. Pega uns 4 pontinhos assim, para dar uma firmeza na costura. Prenda com a linha da mesma cor do corpinho, para essa costura ficar bem suave. Deixou fixo, aí é hora de dar um arremate aqui. Um nozinho simples, esconder a linha e executar esse pontinho aqui, essa costura, nas 4 patas, para ele poder ficar em pé. A costura aqui, dessa forma, aqui no cantinho, ele tá fixo. Gostou do vídeo? Então aperta no joinha aqui pra mim. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, aperte no sininho pra não perder nenhuma novidade. A próxima aula a gente encerra esse bichinho aqui. Nós vamos fazer a cabecinha com todos os detalhes, o focinho, o olhinho, a orelhinha e também o rabinho. Se ela já tiver acontecido, ela vai aparecer como sugestão pra você no final desse vídeo aqui. E eu te vejo por lá. Até a próxima!